versículo. Quem encontrou, diga amém, por favor. Olha o que diz aí. Então alguns escribas e fariseus replicaram. Essa palavra replicar quer dizer o seguinte: Jesus não estava que nem aqui, ó, numa tribuna, um altar, em cima de algum tablado, falando para as pessoas, sem que as pessoas conseguissem falar com ele, para não interromper. Não era uma pregação, não era um culto. Jesus estava conversando com as pessoas, explicando para elas, ensinando, mas na conversa. E junto com ele, quem estava? Escribas e fariseus. Hoje, para mim e para você, quando a gente ouve esse negócio de escriba e de fariseu, soa como gente hipócrita, gente falsa, gente que não estava ali por outra coisa a não ser ficar irritando Jesus ou procurando encontrar defeito, falha. Mas nesse tempo era o povo da igreja, da sinagoga. Escriba, porque eles é que escreviam. Eles escreviam a lei, eles escreviam palavras, eles passavam aquilo adiante. Fariseus, porque eram aqueles que tinham certo domínio, que tinham um certo prestígio no meio daquele povo lá. E eles pararam no meio daquela conversa, diante de tudo que Jesus estava ensinando, estava falando, diante de tudo que tinha acontecido. Presta atenção para você entender isso, porque um dos grandes problemas que a gente enfrenta, uma das grandes dificuldades que a gente tem, é a atenção, é compreender, é entrar dentro da gente. E no meio daquilo ali, diz assim, ó: então alguns escribas e fariseus replicaram: mestre, queremos ver da tua parte algum. Você reparou que a gente já está no capítulo 12? Se você for só olhando os títulos das passagens anteriores, do capítulo 11, capítulo 10, capítulo 9, 8, 7, 6, 5, 4, você vai ver um monte de coisa extraordinária que Jesus fez. Você vai ver milagres, você vai ver transformações, você vai ver libertação, você vai ver uma série de coisas aí. Vai encontrar muita coisa aí. Mas aí eles estão pedindo o quê? Sinal. Mostra alguma coisa. Que mais? Que mais fazer? Qual outro sinal? Um dia Jesus propôs uma parábola, e ele falou assim: olha, existia um homem rico e um homem pobre. Um deles era muito rico e o outro, o cachorro lambia as feridas dele. Aconteceu que os dois morreram. O pobre foi para o seio de Abraão. Quem conhece a passagem? Vocês lembram disso? O rico para o inferno. Cada um recebeu aquilo que em vida buscou. O pobre, estando lá no seio de Abraão, um dia olhou e viu um abismo, e do outro lado daquele abismo ele conseguiu enxergar o rico. O rico lá do outro lado, dentro do inferno, gritava, pedia para que molhasse a ponta do dedo na água e passasse na boca dele. E aí o rico começou a pedir para Abraão: pai Abraão, me tira daqui, me permite ir lá e falar com os meus parentes, para que eles atentem, para que eles
para que eles se convertam, para que eles tenham cuidado e busquem a Deus. E Abraão falou: não adianta você ir lá, porque ele já tem a palavra e os profetas. Vocês lembram dessa passagem? Sim ou não? Tem coisa que não adianta. O que você precisa para te convencer, ou para se convencer do que Deus tem sido na sua vida, nos seus caminhos, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua saúde, em tudo? O que é que você necessita? O que mais você precisa para reconhecer ou para se convencer da necessidade de depender dEle, de buscar Ele, de se aproximar dEle, independentemente das circunstâncias que você está passando, vivendo, porque de repente elas estão do jeito que estão justamente para quebrantar o coração, para convencer, para te fazer chegar mais perto, para te aproximar mais de Deus. De repente você precisa quebrantar, ou dentro de você transformar. Eu falo você, é maneira de expressão, isso serve para mim, serve para todos nós aqui. Para quem está assistindo, vai assistir uma hora, se é que vai. Mas que sinal que nós precisamos? O que mais Deus precisa fazer para nos convencer a confiarmos nele, a esperarmos nele, a esperarmos totalmente nele? O que mais? Porque parece que toda hora as pessoas estão precisando de um sinal. Mostra-nos um sinal. O surdo passou a ouvir. Não, mas isso não basta não. Me mostra mais alguma coisa. O paralítico está andando. Não é o suficiente. A rede está quase arrebentando de peixe. Não é o suficiente. Aí ele toca na pessoa, faz o milagre, mas não é o suficiente ainda, porque tem sempre alguma coisa a mais. A gente é incansavelmente insaciável, insatisfeito. Não importa se uma palavra melhor do que a de ontem vem hoje, ela ainda não é a suficiente para acreditar que Deus está trabalhando, está agindo. Por quê? Porque eu ainda não estou vendo o que eu queria. E aí no momento da repreensão, a gente até diz: não, graças a Deus que isso está acontecendo, mas é que o que eu preciso é aquilo lá. Não, o que você precisa é acreditar, o que eu preciso é confiar e esperar, porque Deus está trabalhando. Uma hora a gente chega lá, mas a gente está no caminho certo. Está dando para entender alguma coisa? Quem está compreendendo alguma coisa? Mas a gente está sempre precisando de uma coisa diferente, de uma coisa a mais. Não basta somente isso. Deus está me sustentando, não é o suficiente. Deus está conduzindo, não é o suficiente. Deus ter me dado pão hoje, não é suficiente, porque eu queria a padaria inteira. Só o que eu tenho recebido hoje não é o suficiente. Está dando para entender? E olha a resposta de Jesus para essa gente. Olha o que Jesus falou para eles: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão o do profeta Jonas. Pede, mas isso que você está pedindo você não vai ter, porque ao invés de crer você desacredita, ao invés de confiar você desconfia. Quem está compreendendo o que eu estou querendo dizer? Por favor, gente. Qual foi o sinal de Jonas? Jonas, enquanto o coração dele não se quebrantou, enquanto ele não se rendeu, enquanto ele não olhou para ele e viu o quão errado ele estava, cada instante que ele estava dentro daquele peixe, o peixe descia para mais fundo dentro daquelas águas. Se depois você puder, dá uma lida na oração de Jonas dentro do ventre do peixe. Você já deve ter usado a expressão: eu pareço que eu estou dentro de um poço, fundo do poço. Você já ouviu isso? Só que essa palavra abismo para a gente, ela soa como uma coisa mais profunda. Ou não? Só para mim? É ou não é verdade? Ele está dizendo que ele estava na profundeza. Você imagina dentro dele, você consegue imaginar dentro dele aonde ele entendeu que ele estava? Para ele não existia mais saída.
não tinha mais o que fazer. Ele, no meio daquela luta toda, tentando fugir, achando que ele é que estava certo, os pensamentos dele, o que ele queria, a maneira dele fazer, que do outro lado seria melhor, que naquele outro ponto as coisas seriam feitas diferente, aconteceria diferente. Não era essa a vontade de Deus, mas era a vontade. Não confunde não confunde o que é vontade tua com aquilo que você quer que Deus faça. A gente não pode confundir. A vontade de Deus é uma, a nossa é outra. Mas o melhor é que se cumpra a vontade de Deus, mesmo que ela contraria a nossa. Mas tem gente que acha que a vontade dela é a vontade de Deus, que aquilo que ela quer ouvir é o que Deus está falando, que aquilo que ela quer ver é o que Deus está fazendo. E não é assim não. Tem um monte de gente aí com a vida toda quebrada e arrebentada, sem saber o porquê é que está do jeito que está, e se questiona por que Deus está permitindo. Não é que Deus está permitindo, o caminho que a gente escolhe leva a gente até o lugar que a gente se encontra. Se o teu caminho é o caminho de Deus, você vai chegar onde Ele está. Pode continuar firme nele. Quem está compreendendo? E essa geração queria, e as pessoas correm atrás disso. Sinal. Que sinal que vocês querem? Olha para tudo que está acontecendo. Vai se converter primeiro, vai aceitar Jesus, vai admitir o poder, a soberania de Deus, vai viver pela fé, e aí você vai começar a ver sinal na sua vida, em tudo que você fizer. Porque não adianta ir em busca de mágica. Não adianta você achar que só o que presta, só o que é bom está servindo. Não, isso aí é Deus falando comigo aí, tá vendo? Vai me levantar. Mas quando Deus fala vai se converter, não, isso aí é com o vizinho do lado. Tanto uma como outra, Deus está falando com quem? Com a gente, com cada um de nós. Você está entendendo sim ou não? Jesus disse: as minhas palavras, o que eu falo, repete aí, João capítulo 6, versículo 60. Aí depois você lê do 60 até o 66. E é importante que você leia, para que você não vá só pelo que eu estou falando, não. Você tem que conferir até para ver se daqui de cima não está saindo bobagem, besteira. Não vai pegando palavra solta, não. Vai, é Deus falando. Vai conferir, vai ler a palavra, vai entender, porque Ele disse: as minhas palavras são espírito, entendimento, compreensão e vida, força, alegria, satisfação, plenitude. Quando Ele fala para levantar. Quando Ele fala para fortalecer. Quando Ele fala para transformar. Quando Ele fala para trazer esperança para dentro de nós. Está dando para entender, gente? Ele nunca fala simplesmente para deixar a pessoa no fundo do poço. Ele pode sim repreender e a pessoa já está lá, mas Ele sempre vai estender a mão para tirar. Agora a gente precisa querer pegar nessa mão, a gente precisa querer receber aquilo. A palavra dele é para levantar, é para avivar, é para transformar, é para sacudir. E essa gente, a palavra não bastava. Outra passagem que é importante também, está um pouquinho mais para trás aí, no capítulo 8, um centurião chegou até Jesus. Um homem, olha para mim, entenda, depois você procura direitinho, é no capítulo 8, não me lembro o versículo não, mas pode procurar na sua casa. Um homem chegou até Jesus, um centurião, um oficial do exército, homem de autoridade, homem que falava assim: fica de pé. E o batalhão levantava. Você viu o exército? Você viu o exército? Quem você viu? Alguém aqui? Você viu o exército? Viu não? Lá dentro, se você tem parente, tem familiar, veja isso aí. Lá dentro não tem eu não quero fazer. Lá dentro não tem eu estou cansado. Lá dentro não tem mas eu queria que fosse assim. Não existe isso. 4 horas da manhã toca a trombeta lá fora e tem que ir todo mundo para onde? Levanta do jeito que tiver, pula dentro da roupa e vai. E detalhe, a roupa não pode estar de qualquer jeito não. Autoridade. A pessoa entende que quem está chamando lá fora manda.
E quem está lá dentro tem que obedecer, porque senão o chicote vem com força. Castigo não é fácil não. Meu cunhado chegava com os antebraços na carne viva, né? De tanto ter que se arrastar no chão. Por quê? Porque algum teimoso achava que tinha mais autoridade do que o sargento lá dentro. Não tem. O centurião tinha autoridade. Por que eu estou falando isso? Eu queria que você entendesse o exemplo que eu estou dando. Nada está sendo em vão, nada é bobagem, não é encheção de linguiça não. O centurião foi até Jesus e falou: eu tenho um servo meu que está doente, está morrendo, e eu preciso que ele seja curado. Eu posso dar ordem para ele atirar em alguém, e ele atira. Eu posso definir, eu posso decidir se ele, como meu soldado, debaixo do meu comando, vai matar alguém ou não. Hoje em dia, não era só nesse tempo, hoje em dia existem aqueles que são chamados atiradores de elite. Você já ouviu falar disso, não viu? Ele fica ali mirando a cabeça do bandido lá na frente, do sequestrador lá na frente. Por que ele não atira? Por que ele não mata? Porque ele está esperando a ordem de quem manda. No dedo dele está ali a vida e a morte de quem está debaixo, dentro daquela mira ali. Olha, entenda a profundidade do que eu quero falar. A vida do outro que está lá na ponta, lá, está dependendo do dedo daquele camarada apertar ou não aquele gatilho. Mas o dedo dele só vai apertar quando a ordem vier. Quem dá ordem não é quem dispara, mas é quem decide. Você está entendendo ou não? Quem dá ordem na nossa vida somos nós. Não espera que o outro vai falar. O outro vai atrás disso, e depois fica sem entender porque que a vida cada vez mais está no buraco e não muda. E você orando dentro da igreja, e eu orando dentro da igreja. Não, eu creio em Deus, eu dependo de Deus, e Deus pode fazer na minha vida tudo aquilo que eu acreditar que Ele pode. Quem define sou eu, quem decide sou eu. E quando aquele que manda, dá ordem, fala atira, o cara aperta o gatilho e acabou a vida de quem está do outro lado. Se ele disser não atira, o camarada vai continuar vivo. Isso é autoridade. O centurião, olha para mim, ele foi até lá, e ele falou: eu preciso de cura, porque eu posso dizer quem vive e quem morre. Eu posso decidir quem levanta e quem senta. Eu posso decidir para que lado que eles vão, mas eu não posso deixar que eles tenham cura ou não. Eu não posso dar a eles a cura, mas o Senhor pode. Ele sabia a autoridade que estava em quem? Em Jesus Cristo. O poder que tinha em Jesus. Ele entendeu o poder da palavra, ele entendeu quem Jesus era. Ele não precisava. E olha que para esse aí Jesus falou: eu vou lá, eu vou junto com você, vamos lá. E ele vira para Jesus e fala o quê? Não, Senhor, não sou digno que entre na minha casa. Manda uma palavra, ou manda-me com uma palavra, é o suficiente. E essa atitude admirou Jesus. Está dentro do texto, eu queria muito que você lesse depois. Jesus estava procurando isso. Você acha que hoje Ele não procura dentro de nós? Eu respeito quem precisa de profecia, ou quem creia, e a profecia é bíblica, mas até a profecia, se você não crê, ela não vai funcionar na sua vida. Revelação é essa, a palavra de Deus descoberta dentro do nosso coração, o Espírito, o entendimento. Quando você ouve ou você lê, Deus, Ele revelar para você o que é que Ele está querendo dizer através daquilo. Jonas, o sinal de Jonas, ele teve que ir para lá, para a profundeza do abismo, para ele poder entender a soberania, a grandeza, o poder de Deus. Quem era Deus? O quanto Deus tinha autoridade sobre todas as coisas. E quando ele entendeu, ele saiu da onde ele nunca imaginou que conseguisse sair. Esse era o sinal para esse povo, que enquanto o coração deles não fosse quebrantado, eles não veriam a glória de Deus na vida deles. Eu queria que você entendesse, para todos nós, existe um monte de igreja, existe um monte de gente dentro de um monte de igreja, mas poucos são aqueles que estão vendo a glória de Deus se manifestando. Por quê? Porque poucos são aqueles que entenderam que só Deus é quem pode fazer, que a dependência tem que ser totalmente de quem? De Deus. A esperança tem que estar totalmente em quem? Em Deus. É muito bom, para o meu lado aqui,
saber que você acredita na nossa oração, que você quer estar junto com a gente em espírito orando. É muito bom ouvir que alguma coisa que foi falado aqui serviu para você, mas não dependa de mim, não dependa de pregador nenhum, por mais que você o considere. Ele é tão ser humano e falho como você. O único problema é que ele não te mostra isso, mas ele vai para o banheiro igualzinho você, ele tem necessidade igual, seja ele quem for, é igualzinho, e ele tem que depender de Deus tanto quanto você. Está dando para entender? E Jesus estava falando isso aqui para eles. Olha o que ele diz aqui, ó. Versículo 41. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração, com vocês que estão aqui conversando, perguntando, pedindo esse sinal. Ninivitas se levantarão no juízo com esta nação e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas, creram na palavra de Deus. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. Jesus está falando dele, do que ele está falando. A rainha do sul se levantará no dia do juízo, e esta geração, ou com esta geração, e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão, maior do que qualquer coisa, pastor, profeta, profetiza, profecia, revelação ou qualquer outra coisa que os teus olhos possam ver. É Deus na nossa vida, mas para isso você tem que crer nele. Fica de pé no seu lugar, por favor. Lê depois essas referências que eu falei para você, João 6, 60 em diante, Mateus 8 e outras que agora eu já nem me lembro. Feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Sua vida tem que mudar, e tem que ser diferente. Você tem que ter algo diferente. Você tem que ser diferente. Você tem que ser de Deus. Você tem que resplandecer a luz de Deus que habita em você. As pessoas têm que olhar para você e ver uma coisa diferente. E isso não significa que você não vai ter luta, que você não vai ter problema, que você não vai sentir dores, que você não vai sentir tristeza, que a vida vai ser um mar de rosas. Muito pelo contrário. Se prepara, porque quanto mais de Deus você for, mais lutas virão, mais problemas você vai enfrentar. Se prepara, porque mais dificuldades aparecerão. Satanás trabalha para nos afastar, para nos desviar. E não são os problemas, a quantidade deles, que dizem que uma pessoa não é de Deus. Pelo contrário, quanto mais problemas tiverem, mais firmados deverão estar em Deus. Deus tem falado com a gente de uma maneira que é incontestável. Porque você pode seguir o conselho de um homem durante um tempo, você pode estar debaixo da autoridade desse homem durante um tempo. Entenda, por favor, entenda o que eu estou falando. Você pode fazer parte de um movimento, de uma religião, de uma denominação durante um tempo, ou durante muito, muito tempo, mas uma hora isso passa. Alguma coisa aconteça e o encanto se quebra, a admiração desaparece, vem a decepção, vem a frustração. De repente você passa a compreender coisas que vão além do que aquilo que tem sido falado para você, e aí você sente a necessidade
de subir um degrau, de ir mais além, de continuar, de seguir em frente. E isso não te faz menos de Deus, mas você tem uma necessidade, que é de ser sempre homem de Deus, mulher de Deus, confiar sempre em Deus, estabelecer os teus passos nos caminhos dele, confiar na palavra dele. Porque quando você crê na palavra, não é a opinião do homem, não é a direção que ele quer dar, não é o caminho que ele quer te conduzir, é Deus quem te dirige, é a palavra dele quem te levanta, é a palavra dele quem te fortalece, é a palavra dele quem te faz forte, é a palavra dele quem te reveste em todo o tempo. Porque pode ser que na tua angústia não esteja ninguém lá com você. Pode ser que algo que eu fale para você a respeito da tua vida, da tua necessidade, não aconteça amanhã ou depois. Mas se você estiver crendo em Deus, você vai ver a glória dele de um jeito ou de outro. Ele vai se manifestar na tua vida. Que sinal mais você precisa? Que sinal mais Deus ele tem que dar para você? Ele tem dado a voz dele, ele tem dado a palavra dele para você. Ele tem falado no teu coração. Ele tem falado para te levantar quando você está triste. Ele fala para te erguer quando você está caído. Ele fala para avivar quando a chama está apagada. Ele fala para dar esperança quando você se sente no fundo do abismo. Ele está aí falando através da palavra dele. Isso não vem de placa, isso não vem de religião. Isso é Deus olhando para a tua necessidade. Então entenda isso. Coloca isso dentro do teu coração. E que a tua vida seja uma bênção, estabilizada, estabelecida, alicerçada na palavra do Deus vivo, porque é a única verdade inquestionável, absoluta. E sempre que você tiver que decidir, no final de tudo, avaliar, pesar, decida sempre acreditar na palavra dele, ainda que contrarie quem quer que for. Porque Deus, ele nunca vai permitir que a palavra dele caia no chão ou volte vazia. Só ele, só ele. Mas se você precisa de força aí agora, de vigor, se tem alguma coisa aí acontecendo dentro do teu coração que tem te entristecido, que tem te amargurado, se alguma coisa tem tentado te desviar de Deus, ou dos caminhos dele, ou da palavra dele, ou da presença dele, ele está aí agora. Fala com ele, conversa com ele, fala com intimidade, chama ele de pai, fala que ele é o teu Deus, pede para ele te dar força, abre o teu coração. Ninguém precisa ouvir a tua voz, não, ninguém precisa escutar os teus gritos, não. Você pode falar: pai, o Senhor me conhece, eu estou aqui, e eu quero dizer sim que é verdade, meu coração tem andado entristecido, amargurado, meu coração tem andado, Senhor, angustiado, mas eu estou aqui, eu recebo a tua palavra, eu quero a tua presença, eu preciso da tua força. Me enche, me levanta, me renova, me fortalece hoje, me faz sentir o teu abraço, Jesus, me faz sentir que o Senhor tem estado comigo, Pai. Pede isso para Ele, pede para Ele que abra os teus olhos e te faça enxergar. Pode pedir, pode falar para Ele da tua luta dentro da tua casa, no meio da tua família, na tua saúde, no teu trabalho, coisas que tem te amargurado, frustrações, decepções, tristezas, de repente até falta de fé, porque até isso Ele entende, Ele é Deus, e Ele age. Pode falar para Ele, porque Ele está aí te ouvindo. E como está escrito, é palavra de Deus, Ele diz que todo aquele que pede recebe. Eu não preciso
preciso falar para você que Deus está me revelando aqui agora, que Ele está entregando resposta para você, porque Ele já falou isso na palavra dEle. Ele já disse que todo que pede recebe. Então toma posse disso, recebe isso para você, porque Jesus Cristo já falou, já declarou, já profetizou, já deixou. Então recebe aí, recebe o que você veio buscar. Toma posse disso hoje, aqui na igreja, aí na tua casa, onde você estiver. Pai, eu oro para que tenham força, eu oro para que o ânimo dentro deles seja renovado. Eu oro para que saiam daqui diferentes de como chegaram, de como entraram. Eu oro para que tudo aquilo que vieram buscar hoje recebam. Eu oro para que resplandeçam a tua luz lá fora. Senhor, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aquele que crê, diga: eu recebo a força de Deus, a presença do Senhor, o Espírito Santo, o Espírito Santo no meu coração, na minha vida, hoje, amanhã e para todos sempre. Diga amém, glória a Deus. E se você puder, bem forte para Ele, glorifique esse Deus maravilhoso. Louvado.